Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nesta aula eu irei falar sobre a Neisseria meningitidis. A Neisseria meningitidis são cocos gram-negativos. Essa espécie de Neisseria ela também é conhecida como meningococos. São diplococos, ou seja, agrupam-se aos pares. Essa espécie de Neisseria ela é encapsulada, ou seja, possui cápsula, e imóvel, isso significa que ela é desprovida de flagelo. São aeróbias estritas, fermentadoras de carboidrato e os meios de cultura que são utilizados para o cultivo de espécies de Neisseria, não só de meningitidis, mas de Neisseria gonorrhoeae, por exemplo, que é uma outra espécie altamente patogênica que faz parte do gênero Neisseria. Os meios de cultura que são utilizados é tanto o agar chocolate, como também pode ser utilizado o agar Thai Martin. São sensíveis ao calor, umidade e luz e são também oxidase e catalase positivas. Essas informações são importantes principalmente para o processo de diagnóstico, de identificação dessas espécies de Neisseria. Outras informações importantes com relação à Neisseria meningitidis é que essa espécie ela foi isolada em 1887 por ser agente etiológico causador de meningite meningocócica e de meningococcemia. Por isso que essa espécie é conhecida também, como eu já falei anteriormente, como meningococos, que são cocos que causam meningite, que é um processo inflamatório das meninges, né, que são membranas que revestem o sistema nervoso central. Portanto, essa espécie é a principal causa de morte por infecção em crianças nos Estados Unidos e o que diferencia a espécie meningitidis da espécie gonorrhoeae, que é a outra espécie que faz parte desse gênero, porém causa gonorreia, que é também uma outra espécie altamente patogênica para o ser humano, é a presença da cápsula polissacarídica, como eu já citei anteriormente nas características gerais, que a Neisseria meningitidis é uma bactéria encapsulada. E essa cápsula que essa bactéria possui é uma cápsula polissacarídica, formada por vários açúcares. Um outro detalhe importante também dessa espécie de Neisseria é que ela é a única bactéria capaz de provocar surtos e epidemias de meningite. Outras bactérias também podem causar meningite, como o Streptococcus pneumoniae, por exemplo. Mas com relação à bactéria que pode causar surtos e epidemias de meningite, a única bactéria que é capaz de causar esses problemas é a Neisseria meningitidis. Essa espécie de Neisseria, ela pode ser classificada de diferentes formas com relação a estruturas antigênicas que elas possuem na sua própria estrutura. E quais são essas estruturas que estão presentes nessa espécie de Neisseria, que também podem ser utilizadas como, são consideradas, né, também estruturas antigênicas e que através delas podemos classificar a espécie de Neisseria meningitidis em sorogrupos ou em subtipos ou sorotipos. Então, já se conhece, já foi identificado 13 sorogrupos ou sorotipos diferentes de Neisseria meningitidis. E esses 13 sorotipos que já foram identificados, essa identificação foi realizada através dos polissacarídeos capsulares, ou seja, dos polissacarídeos que constituem a cápsula dessa espécie. E aqui destacado, né, em negrito, temos as espécies que normalmente são isoladas em casos de surtos ou epidemias de meningite, como o sorogrupo A, B, C, Y e W135, perdão, e o W135. Então, esses são os principais sorogrupos
que são normalmente isolados tanto em surtos quanto em epidemias causadas por Neisseria meningitidis. Outra forma que também podemos classificar essas espécies de Neisseria meningitidis é através de antígenos proteicos que estão presentes na parede externa da bactéria. Então, a Neisseria meningitidis, como eu já falei lá no início, nas características gerais, são cocos gram-negativos. Ou seja, trata-se de uma bactéria gram-negativa. Se é uma bactéria gram-negativa, significa que ela possui, além da membrana citoplasmática, que é a membrana que protege o citoplasma, ela possui uma segunda membrana, né, que é uma membrana externa, que é o que nós já vimos na aula de introdução à microbiologia. O que diferencia uma bactéria gram-negativa de uma gram-positiva é a presença dessa membrana externa. Então, as espécies de Neisserias, todas elas possuem essa membrana externa. No caso aqui da Neisseria meningitidis, nessa membrana externa tem a presença de várias estruturas que são tanto estruturas consideradas como fatores de virulência para essa espécie causar as complicações em que ela causa, assim como também são componentes antigênicos, que são importantes para essa caracterização desses sorotipos. Então, como eu já citei anteriormente, 13 sorotipos já foram caracterizados a partir dos polissacarídeos capsulares. Outra forma também que podemos identificar esses sorotipos é através de antígenos proteicos da membrana externa. Aqui na membrana externa, como nós podemos observar, existem essas proteínas, né, aqui, né, essa proteína, assim como essas outras proteínas destacadas aqui em azul, são proteínas de membrana externa, ou seja, são proteínas que estão presentes nessa membrana externa. E essas proteínas, elas tanto contribuem para o processo de colonização da Neisseria meningitidis no local onde ela está colonizando, como também pode ser utilizado como uma estrutura antigênica para identificação, caracterização de sorotipos ou de subtipos de Neisseria meningitidis. Uma outra forma como também podemos identificar esses sorotipos de Neisseria meningitidis é através da endotoxina. A endotoxina está presente em todas as bactérias gram-negativas, que é um outro detalhe que nós já vimos também na aula de introdução à microbiologia. Se vocês não lembrarem, é importante que revejam esse conteúdo, que no caso a principal endotoxina das bactérias gram-negativas é o LPS, que é o lipopolissacarídeo. No caso da Neisseria meningitidis, nessa espécie, a sua endotoxina não é o lipopolissacarídeo, é o lipooligosacarídeo. Então, é uma estrutura que também é considerada a endotoxina, né? É uma endotoxina da Neisseria meningitidis, que é composta pelo lipídio A, que está presente aqui na superfície, na parede externa da membrana externa, e vários açúcares, que constituem essa estrutura que está presente em toda a superfície externa dessa membrana externa, que no caso da maioria das bactérias gram-negativas é o LPS. E aí no caso aqui da Neisseria meningitidis é o lipooligosacarídeo, é o LOS. E aí por meio desse lipopolissacarídeo, através dessa endotoxina, já foi possível identificar 12 tipos, né? 12 imunotipos diferentes de Neisseria meningitidis. Porém, dessas três formas, como podemos identificar esses sorotipos, a forma mais utilizada na prática
clínica, vamos dizer assim, quando se tem a necessidade de identificar qual é o sorotipo de Neisseria meningitidis, é através dos polissacarídeos capsulares, que até então, através dessa forma de identificação por meio dos polissacarídeos capsulares, como eu já falei, já foi identificado 13 sorotipos diferentes de Neisseria meningitidis. E esses que estão destacados são os que normalmente são isolados em casos de meningite meningocócica e de meningococcemia, que são manifestações clínicas que surgem em decorrência de uma infecção por Neisseria meningitidis. Fatores de virulência. Quais são os fatores de virulência que a Neisseria meningitidis possui que permite que ela seja uma bactéria tão patogênica, né? Então, essas estruturas são as fímbrias ou pili, que nesse caso aqui o pili não é o pili sexual, é uma estrutura que também é conhecida como fímbria, que essas estruturas elas promovem a adesão bacteriana às células hospedeiras, então no local onde a bactéria está colonizando, essas estruturas facilitam a adesão da bactéria na célula, por exemplo, da mucosa. Outro fator de virulência são as proteínas de membrana externa, né, que são aquelas proteínas que eu já citei anteriormente, que são importantes para a sorotipagem de antígenos, para a identificação dos sorotipos, né, caracterização de sorotipos de Neisseria meningitidis, e essas proteínas elas também contribuem aí para o processo de colonização da bactéria. Cápsula polissacarídica, então a cápsula polissacarídica, além de ser uma estrutura que é também antigênica, que através dela é possível caracterizar os sorotipos de Neisseria meningitidis, essa estrutura permite à bactéria resistir à fagocitose por leucócitos polimorfos nucleares, como no caso do neutrófilo, por exemplo. Outro fator de virulência é a endotoxina, que está presente nessa espécie. Lembrando que a endotoxina que está presente nessa espécie não é o lipopolissacarídeo, não é o LPS, é o LOS, que é o lipooligosacarídeo. Mas, mesmo sendo o lipooligosacarídeo, é importante lembrar que o lipídio A faz parte dessa estrutura. O que diferencia apenas é a quantidade de açúcares que constitui essa endotoxina. Então, o lipooligosacarídeo, que é a endotoxina da Neisseria meningitidis, é responsável por vários sinais e sintomas clínicos sistêmicos, tanto na meningite meningocócica, como também nas manifestações clínicas da meningococcemia, que é uma outra complicação causada a partir de uma infecção por Neisseria meningitidis. Outro fator de virulência é a IgA protease. Então, essas espécies elas produzem a IgA protease, que auxilia tanto na adesão da bactéria às membranas do epitélio do trato respiratório superior, como também ela cliva, ela inibe a ação de imunoglobulinas da classe A, que são os anticorpos IgA, que estão presentes em todas as nossas mucosas. Então, no caso da mucosa respiratória, que é onde normalmente essa espécie de Neisseria ela pode colonizar, por meio dessa IgA protease, ela consegue clivar anticorpos IgA que estão presentes nessa mucosa, e assim, com essa inibição desses anticorpos, fica fácil para que ocorra a colonização dessa bactéria na mucosa das vias respiratórias. Com relação à epidemiologia, os seres humanos são os únicos hospedeiros naturais de meningococos, ou seja, da Neisseria meningitidis. A transmissão dessa bactéria ocorre através de gotículas que são transmitidas pelo ar quando a pessoa tosse ou quando ela espirra. Essa bactéria ela coloniza as membranas da nasofaringe e torna-se parte da microbiota transiente do trato respiratório superior.
E um detalhe importante é que os portadores desta espécie de Neisseria são geralmente assintomáticos, e isso é um grande problema, porque a partir do momento que a pessoa ela é portadora dessa bactéria na mucosa da nasofaringe ou, né, em outras partes, em outras mucosas do trato respiratório superior, esse indivíduo ele pode estar transmitindo para outras pessoas, né, através de gotículas que ele elimina quando tosse, quando espirra ou quando fala. E aí, um detalhe que é importante também é que aproximadamente 5% dos indivíduos que são portadores que são portadores assintomáticos, né, tornam-se portadores crônicos, né, atuando como fonte de infecção para terceiros, né? No caso, né, torna-se um foco de infecção para outros indivíduos, através também de gotículas que durante a fala, durante a tosse, o espirro, esse indivíduo ele pode estar eliminando. Com relação a indivíduos que vivem em ambientes confinados, ou seja, pessoas, né, indivíduos de modo geral que vivem em grupos, que vivem confinados, né, dentro de ambientes fechados, essa taxa de portador da Neisseria meningitidis pode atingir cerca de 35%. E quais são esses indivíduos que normalmente apresentam essa taxa tão alta por viverem em ambientes confinados? Esses indivíduos são principalmente recrutas militares. Então, os recrutas militares eles vivem em abrigos, né, junto com vários outros militares. Então, essa taxa de portador aumenta de 5% para em torno de 35%. O mesmo acontece também em casos de universitários residindo em alojamentos, no caso, grandes universidades que têm sistema de alojamento, onde os estudantes moram nesses alojamentos, junto com outros, em grande quantidade, eles vivem ali, de certa forma, confinados. Então, em situações de um confinamento entre recrutas militares e universitários, é onde se encontra a maior quantidade de portadores, e também é onde tem o maior índice de surtos, né, no caso de pessoas, de indivíduos com infecções por Neisseria meningitidis, no caso que desenvolvem meningite meningocócica ou até mesmo outras complicações. Agora, com relação à população geral, indivíduos com idade entre 2 e 18 anos, essa é a faixa etária que normalmente tornam-se portadores e que têm um risco maior de desenvolver complicações causadas por essa espécie. Em geral, a Neisseria meningitidis ela corresponde à segunda causa de meningite quando comparada ao Streptococcus pneumoniae, que eu já falei sobre o Streptococcus pneumoniae em uma outra aula. Essa espécie de Streptococcus, além de pneumonia, entre outras infecções, ela também pode causar a meningite. Então, a Neisseria meningitidis, com relação a essa espécie, é considerada aí a segunda causa de meningite. E de todos aqueles sorotipos que eu citei anteriormente, que já foram identificados a partir dos polissacarídicos capsulares, os meningococos do grupo A são os que apresentam maior probabilidade de causar epidemias de meningite. Então, geralmente, quando se tem uma epidemia de meningite, geralmente é causada essa epidemia por meningococos do grupo A. Com relação às manifestações clínicas, várias manifestações clínicas podem surgir em decorrência de uma infecção por Neisseria meningitidis. Porém, de todas elas, vamos dizer assim, as mais graves, né, as que trazem maiores complicações para o indivíduo, é a meningite meningocócica,
que a meningite é nada mais do que um processo inflamatório que acontece nas meninges, que são as membranas que revestem todo o sistema nervoso central, e tem também a meningococcemia, que a meningococcemia é quando o indivíduo ele apresenta uma bacteremia meningocócica, em que a bactéria ela se encontra disseminada de forma sistêmica em todo o corpo do organismo através do sangue, podendo assim causar várias complicações, né, que podem apresentar sequelas sérias que podem até levar à morte o indivíduo. Então, a meningococcemia é caracterizada clinicamente por um estado séptico, ou seja, de infecção, de bacteremia, associado a manifestações hemorrágicas, principalmente na pele e mucosas. Essas manifestações hemorrágicas também podem ocorrer em certos órgãos, mas normalmente essas manifestações hemorrágicas elas se desenvolvem principalmente na pele e em mucosas. E existe uma forma grave da meningococcemia, que é uma síndrome chamada de síndrome de Walther-Haus-Friedrich. Desculpa aí pela tradução, mas essa síndrome é uma forma grave da meningite meningocócica, em que é caracterizada por febre alta, choque, choque séptico, púrpura disseminada e também coagulação intravascular disseminada, trombocitopenia e insuficiência adrenal. Então, essa síndrome é uma forma extremamente grave da meningite da meningococcemia, em que poucas pessoas que desenvolvem essa forma grave sobrevivem, né? Ou aqueles que sobrevivem, na maioria das vezes, apresentam sequelas em decorrência desta complicação. Então, na patogênese da meningite meningocócica, que é o processo inflamatório que ocorre nas meninges, tudo inicia a partir da colonização que a Neisseria meningitis desenvolve na mucosa da nasofaringe. Então, a partir do momento que o indivíduo ele se torna portador dessa bactéria, em que ela está presente ali na mucosa da nasofaringe, ela consegue se aderir através das fímbrias ou pili que essa bactéria possui na sua superfície, ela consegue se aderir às células dessa mucosa nasofaringiana, né, no caso da mucosa da nasofaringe, e aí, a partir dessa aderência, ela consegue invadir o tecido subepitelial, atingindo a circulação sanguínea. E aí, a partir do momento que essa bactéria ela está presente na circulação sanguínea, o paciente apresenta um quadro de bacteremia meningocócica. Então, o que pode acontecer? Essa bactéria, estando na corrente sanguínea, ela pode conseguir escapar de diversos processos de defesa do sistema imunológico, como, por exemplo, se essa bactéria ela conseguir escapar da ação fagocítica dos leucócitos, como, por exemplo, os neutrófilos, polimorfos nucleares, de modo geral, que estão presentes no sangue, se não conseguirem fagocitar essa bactéria, assim como se essa bactéria que está no sangue, ela não conseguir conseguir ser lisada, ou seja, seu sistema complemento, as proteínas do sistema complemento, não conseguirem causar a lise dessa bactéria pela formação do MAC, do complexo de ataque à membrana, assim como também, se os anticorpos que são específicos, que são produzidos especificamente para essa bactéria, não conseguirem exercer o seu papel efetor, seu mecanismo efetor, que é de neutralização, ou seja, se a Neisseria meningitis, que está presente na circulação sanguínea, ela conseguir escapar de todas essas respostas, ela vai conseguir chegar no líquor,
que é o líquor cefalorraquidiano, o líquor que circula no espaço subaracnoide entre a pia mater e a aracnoide. Então, a partir do momento que essa bactéria ela se encontra lá no líquor, né, nesse líquido que está circulando aí o sistema nervoso central, o indivíduo irá desenvolver um processo inflamatório das meninges. E aí um detalhe importante antes de eu dar continuidade aqui na patogênese da meningite meningocócica, indivíduos que apresentam algum tipo de deficiência das proteínas, né, nas proteínas do sistema complemento, e que essa deficiência ela acontece principalmente nas proteínas C6 e C9, que são proteínas do sistema complemento, importante no processo da cascata e, no caso da C9, lá na formação do complexo de ataque à membrana, que é do MAC, esse indivíduo ele vai apresentar uma maior, vamos dizer assim, vai ter uma maior incidência, vai ter uma maior probabilidade, né? Ou vai aumentar, na verdade, a incidência de bacteremia meningocócica. Por que que aumenta a incidência de bacteremia meningocócica? Porque essas proteínas do sistema complemento, elas são extremamente importantes, principalmente para opsonizar a célula bacteriana, para auxiliar no processo de fagocitose, como também essas proteínas elas são importantes para causar a lise da célula bacteriana. Então, uma vez que o indivíduo apresenta deficiência nessas proteínas do sistema complemento, ele fica mais suscetível a desenvolver uma bacteremia meningocócica, se caso ele se tornar um portador e essa bactéria ela conseguir chegar na circulação sanguínea. Então, dando continuidade nesse mecanismo fisiopatológico da meningite meningocócica, que eu parei, né, na chegada da bactéria no líquor, lá no líquor cefalorraquidiano, quando ela conseguiu, vamos dizer assim, escapar de todas essas respostas, né, no caso da fagocitose, da ação das proteínas do complemento e no caso da ação efetora dos anticorpos, quando ela está presente no líquor, o líquor, esse líquido possui poucos mecanismos de defesa. Então, o que isso significa? Que no líquor tem uma pequena quantidade de leucócitos, de anticorpos e de proteínas do complemento. Então, essa deficiência desses componentes de defesa do sistema imunológico acaba favorecendo, né, resultando aí na inflamação das meninges, que aí no caso essas meninges são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E além disso, antígenos bacterianos, né, que estão presentes ali no líquor, estimulam a produção de interleucinas, de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 1 e o TNF. Além disso, os meningococos, a Neisseria meningitidis, ela consegue se aderir às células endoteliais vasculares do cérebro, e aí, a partir do momento que ocorre essa adesão nessas células endoteliais, ocorre a atração e adesão de leucócitos nesses locais onde estão ocorrendo esse estímulo, né, onde os meningococos estão aderidos, e aí ocorre uma reação, né, inflamatória naquele local intensa, ocasionando uma ruptura na barreira hematolicórica. E aí, com essa ruptura da barreira hematolicórica ou da barreira hematoencefálica, ocorre a passagem de proteínas e de leucócitos, no caso de polimorfos nucleares, do sangue para o líquor. E aí, com essa passagem de proteínas e leucócitos em grande quantidade do sangue para o líquor, vai causar alterações
principalmente nos aspectos macroscópicos do líquor. Então, quando o indivíduo está com uma suspeita de meningite, o médico solicita uma punção lombar de líquor, né? Uma punção lombar para colher líquor. Então, o líquor ele pode estar com um aspecto, com uma coloração, né, alterada em decorrência dessa grande quantidade de proteínas e leucócitos e também bactérias que podem estar presentes nesse material. E aí, em consequência de toda essa complicação, de todo esse processo inflamatório que está acontecendo lá no tecido cerebral, no tecido nervoso, o indivíduo ele desenvolve, né, ele pode desenvolver um edema cerebral. E aí, conforme tem o edema cerebral, que é o inchaço do cérebro, por conta de todo esse processo inflamatório que está acontecendo lá no tecido nervoso, o indivíduo apresenta uma hipertensão intracraniana, né? Porque o cérebro está inchando, né? Ele está ficando, né? Está aumentando aí o seu tamanho, né? Em decorrência desse processo inflamatório que está acontecendo e não tem para onde o cérebro se expandir. Então, como todos os ossos do crânio, né, um indivíduo adulto, por exemplo, já estão totalmente fundidos, não tem para onde o cérebro ele se expandir e aí gera uma pressão intracraniana. E essa pressão intracraniana apresenta diversos sintomas, como alterações nos níveis de consciência, edema de nervo óptico, dilatação da pupila, paralisia do sexto nervo craniano, que são os nervos abducentes, além disso, bradicardia e dispneia. Então, é um quadro clínico grave. Se não tiver uma intervenção médica rápida, esse indivíduo ele pode ir a óbito, como também ele pode evoluir para um quadro de coma, ele pode entrar em coma, né? E a partir desse coma ele pode também evoluir aí para o óbito, pode vir a morrer. Ou seja, é uma complicação extremamente grave, né, em que precisa ter uma intervenção rápida para evitar essas complicações e essa evolução, né, no caso para um coma, e assim evitar a morte do paciente. Com relação à sintomatologia inicial da meningite meningocócica, o indivíduo ele apresenta mal-estar geral, falta de febre alta, um estado mental alterado, ele pode ter problemas, distúrbios neurológicos, cefaleia, ou seja, dores de cabeça, vômitos e principalmente rigidez na nuca. Então aqui são vários sinais e sintomas iniciais, né, em que o indivíduo ele apresenta no início da meningite meningocócica. E como consequência de uma meningite meningocócica, o indivíduo ele pode apresentar problemas de comportamento, ele pode ter como sequelas, né, problemas de comportamento, até mesmo em decorrência de todo esse processo inflamatório que está acontecendo lá nas meninges, no tecido nervoso, pode causar danos cerebrais irreversíveis e esse indivíduo ele perder a fala, por exemplo, ele perder a audição, ele ficar em uma situação vegetativa, né? Ou seja, ficar em cima de uma cama para o resto da vida, dependendo dos cuidados de outras pessoas. Então, são complicações sérias, né, em que a meningite causada pela Neisseria meningitidis, o indivíduo ele pode estar apresentando. E com relação à meningococcemia, né? A meningococcemia é uma outra manifestação clínica grave, que eu já citei anteriormente, em que é caracterizada por uma bacteremia meningocócica, né? Ou seja, o paciente apresenta Neisseria meningitidis, os meningocócicos disseminados por todo o corpo através do sangue. E a meningococcemia
pode evoluir para uma forma grave, que é a síndrome que eu já citei anteriormente. E no caso da meningococcemia, a taxa de letalidade ela é muito maior do que na meningite meningocócica puramente. No caso aqui da meningococcemia, essa taxa de letalidade ela varia entre 15% a 30%. Tem um elevado índice de sequelas como surdez, retardo mental e amputações também. Além disso, manifestações de efeito vascular também, como petequias e erupções cutâneas que podem surgir tanto na pele quanto em mucosas. E com relação à patogênese da meningococcemia, o que é necessário para o indivíduo desenvolver essa forma, vamos dizer assim, tão letal, né? Essa manifestação clínica tão letal causada pela Neisseria meningitidis. Então, para o indivíduo ele desenvolver a meningococcemia, né, significa que ele tem uma bacteremia meningocócica. Ele tem a bactéria que está de forma disseminada por todo o corpo dele através do sangue. E esses meningococos presentes no sangue, eles liberam endotoxina, ou seja, o lipo-oligosacarídico. Então, essa endotoxina dos meningococos é o principal fator de virulência bacteriano para a meningococcemia. E essa endotoxina, ela tem como alvo a microvasculatura. Então, as células endoteliais dessa microvasculatura apresentam moléculas como CD14, por exemplo, em que a endotoxina ela consegue se aderir a essas moléculas que estão presentes na superfície das células endoteliais dessa microvasculatura, causando uma agressão, causando uma agressão dessas células endoteliais. E em decorrência dessa agressão, tem um aumento da permeabilidade vascular, e com esse aumento da permeabilidade vascular, ocorre a necrose do endotélio, também vai haver aí a necrose do endotélio vascular, que expõe o colágeno tecidual e induz a coagulação intravascular disseminada, que é uma complicação que surge na meningococcemia, que é a coagulação intravascular disseminada. A endotoxina, além dela conseguir se aderir a esta molécula CD14, que está presente nas células endoteliais da microvasculatura, que é responsável pela agressão dessas células e assim ter esse aumento da permeabilidade, assim como também causar necrose do endotélio vascular e, consequentemente, induzindo a coagulação intravascular disseminada, essa endotoxina ela também se adere na superfície das células como monócitos e macrófagos, além das células endoteliais. Então, quando os monócitos e macrófagos são, vamos dizer assim, estimulados por essa endotoxina, quando se aderem na sua membrana, promovem a sua ativação, e aí com essa ativação tem a produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a produção de TNF-alfa. E isso aumenta mais ainda o processo inflamatório e as complicações que surgem em decorrência dessa bacteremia meningocócica, que é característico na meningococcemia. Aqui nós podemos observar duas situações que são complicações da meningococcemia, que são essas petequias, essas manchas roxas em toda a pele, em decorrência da coagulação intravascular disseminada da microvasculatura, como também podemos observar aqui nessa criança gangrena, um
quadro aqui de gangrena nas mãos, assim como nas extremidades, aqui nas pernas, na região do joelho, assim como nos membros inferiores, aqui nas extremidades, nos pés, devido à meningococcemia. Então, nessas regiões ocorre também a coagulação intravascular disseminada, entre outras complicações, contribuindo para esse quadro de necrose, de morte do tecido, tendo a necessidade, em algumas situações, de amputar essas extremidades que estão necrosadas, como também, às vezes, tem a necessidade de fazer o debridamento, que é a retirada de todo esse tecido necrosado nessas regiões em que que apresentam, né, essa gangrena, que apresentam esse tecido necrótico. E com relação ao diagnóstico, os principais procedimentos laboratoriais que são realizados para a identificação dessa espécie são o esfregaço, que é o exame bacterioscópico do líquor, e também a cultura de amostras tanto de sangue quanto de fluido espinal, que é o líquor cefalorraquidiano. E sempre é realizado antes da cultura, ou seja, logo após a coleta do líquor, quando se tem a suspeita de meningite, um diagnóstico presuntivo. Esse diagnóstico presuntivo de meningite, ele é realizado através de um exame bacterioscópico, como eu já falei, que é um exame bacterioscópico do líquor. Quando o líquor ele chega no laboratório, ele é centrifugado e o sedimento que é formado, a partir dele é realizado um esfregaço em uma lâmina e esse esfregaço ele é corado. E aí, após esse procedimento, é visualizado, né, no microscópio, é realizada a microscopia desse esfregaço, e quando o indivíduo ele, de fato está com meningite meningocócica, é possível observar nesse esfregaço a presença de polimorfos nucleares, no caso neutrófilos, por exemplo, com diplococos gram-negativos, intra e extracelularmente, como nós podemos aqui observar a presença de polimorfos nucleares com uma grande quantidade de diplococos, né, gram-negativos no citoplasma dessa célula, desse leucócito. Assim como também é possível observar a presença de diplococos no meio extracelular. Então, essa identificação de polimorfos nucleares com diplococos gram-negativos no seu meio intracelular, isso é característico da Neisseria meningitidis. Então, essa informação ela é extremamente importante, porque já tem que ser passada para o médico que deu positivo na bacterioscopia do líquor, né, para cocos gram-negativos, e aí o médico ele já vai entrar com um tratamento, ele já entra com antibiótico, enquanto outros resultados, né, depois de algum tempo, que sai para poder o médico fazer o ajuste da medicação corretamente. Então, depois que foi realizado essa análise microscópica, né, a partir desse esfregaço do líquor, é também realizado a cultura. E aí os meios de cultura que são utilizados, né, para semear esse material pode ser o agar-chocolate ou agar-sangue e o agar-thai-martin. Quando esses meios aqui são inoculados, devem ficar incubados a uma temperatura em torno de 37 graus Celsius por aproximadamente até 72 horas. E aí, após esse período de 72 horas, você deve realizar a análise desses meios, se houve ou não crescimento. Então, qual que é a interpretação correta, né? Qual que é o cuidado que você precisa ter com relação à interpretação desses meios que você utilizou para realizar o cultivo, né, desta bactéria?
Se você utilizou o agar chocolate e o agar Thai Martini, então você precisa observar se houve crescimento no agar chocolate e também se houve crescimento no agar Thai Martini. Quando tem um crescimento no agar chocolate, isso mostra que de fato naquele líquor tem a presença de bactérias. Mas isso necessariamente não afirma que essa bactéria é de fato Neisseria meningitidis, porque qualquer espécie de Neisseria, tanto patogênica quanto não patogênica, que são as espécies saprófitas, assim como outras espécies de bactérias de outros gêneros, também podem crescer no agar chocolate. E aí você precisa também observar se houve o crescimento no agar Thai Martini. O agar Thai Martini, ele é um meio e que na sua composição apresenta vários medicamentos, como vancomicina, que é antibiótico, vancomicina, colicistina, nistatina e trimetoprim. Então, essas drogas, elas inibem o crescimento de bactérias gram-positivas, assim como fungo, até mesmo algumas outras espécies de bactérias gram-negativas, onde permite apenas o crescimento de Neisseria meningitidis e, assim mesmo, apenas as espécies patogênicas. Então, no agar Thai Martini, só cresce espécies de Neisseria meningitidis, no caso patogênicas, que é a gonorreia ou a meningitidis. Então, quando você semeia o líquor nesses dois meios, é importante observar se houve o crescimento no Thai Martini. Se houve crescimento no Thai Martini, significa que trata-se de uma espécie de Neisseria patogênica, que provavelmente é a Neisseria meningitidis. Só que outros testes precisam ser realizados para a confirmação desta espécie. E aí os próximos testes que são realizados a partir das colônias que cresceram aqui no agar Thai Martini é o teste de oxidase e o teste de catalase. No caso, tanto a Neisseria gonorreia quanto a Neisseria meningitidis, ambas são oxidase positivas, assim como catalase positiva. Tanto uma quanto a outra crescem no agar Thai Martini. São ambas diplococos, ou seja, são cocos gram-negativos. Então, até então, você não consegue ainda saber qual é a espécie de Neisseria, porque o agar Thai Martini cresce tanto a Neisseria meningitidis quanto a Neisseria gonorreia. Então, até aqui você sabe que é uma espécie patogênica de Neisseria. Então, agora você precisa realizar um teste em que ele vai te mostrar, qual de fato é a espécie de Neisseria, se é a meningitidis ou se é a gonorreia. E esse teste de diferenciação que permite diferenciar aí essas duas espécies que são patogênicas, é realizado aí com base na capacidade de fermentação de açúcares por essas espécies. E aí, para avaliar essa fermentação de açúcares, é utilizado o meio CTA, que é o agar cistine tripticase. Esse meio, a base dele é com indicador vermelho de fenol e carboidratos. Então, a partir do agar Thai Martini, colônias devem ser retiradas e inoculadas em meios que possuem esse indicador vermelho de fenol e carboidratos. Então, esse meio CTA ele é composto aí por 4 carboidratos que estão dentro de diferentes tubos. Então, nesse primeiro tubo aqui temos glicose como carboidrato, no segundo maltose, o terceiro lactose e o quarto sacarose. Então, a partir do agar Thai Martini deve ser inoculado nos 4 tubos
e esses tubos vão para a estufa. Depois de um período de 18 a 24 horas, deve ser realizada a análise para verificar se a bactéria ela fermentou ou não alguns desses açúcares, desses carboidratos. E como que a gente sabe se houve ou não essa fermentação? A partir da coloração amarelada que surge na superfície desses meios. Então, esses meios têm na sua composição o indicador vermelho de fenol e carboidratos. Então, quando a bactéria ela fermenta, ela utiliza esses carboidratos, ocorre uma alteração no pH pela produção de ácidos em decorrência do metabolismo desses carboidratos. E aí, esse meio, né, na região da superfície, como nós podemos ver nesse tubo, fica com essa coloração amarelada. Então, isso mostra que houve a fermentação. Então, no caso da Neisseria meningitidis, ela fermenta tanto glicose quanto a maltose. Por que que eu sei que é Neisseria meningitidis? Porque a Neisseria gonorrhoeae fermenta apenas glicose, não fermenta maltose. E a Neisseria meningitidis fermenta apenas esses dois carboidratos, a glicose e maltose. Então, esse teste aqui de fermentação dos açúcares é importantíssimo para você conseguir diferenciar a Neisseria meningitidis da Neisseria gonorrhoeae. Outros testes de identificação dessas espécies também podem ser realizados, como, por exemplo, a imunofluorescência. A imunofluorescência pode ser utilizada a partir da detecção de antígenos polissacarídeos, né? Como nós vimos anteriormente, a Neisseria meningitidis é uma bactéria encapsulada, possui uma cápsula polissacarídica. Então, é possível identificar essa espécie, assim como também identificar os sorotipos diferentes de Neisseria meningitidis. Os testes para verificar a presença de anticorpos anti a Neisseria meningitidis não são úteis para o diagnóstico clínico. Entretanto, um procedimento capaz de auxiliar no rápido diagnóstico da meningite meningocócica, ou seja, causada por meningococos, é o teste de coagulação do látex. Esse teste de coagulação do látex, ele detecta a presença do polissacarídeo capsular no líquor. Só que ele não mostra qual é o sorotipo, ele apenas identifica que no líquor tem a presença de meningococos, mas ele não mostra qual que é o sorotipo, porque ele apenas identifica polissacarídeos capsulares. Um outro teste também que pode ser realizado, porém não é tão utilizado, é o teste de Kellum. Esse teste de Kellum, eu já até falei sobre ele na aula de Streptococcus pneumoniae. É um teste em que utiliza-se anticorpos específicos para antígenos polissacarídicos. E aí, quando esses anticorpos eles são adicionados, né, no meio onde se encontra a bactéria, ele consegue se aderir à cápsula polissacarídica, realçando essa cápsula. Então, dependendo do anticorpo que foi utilizado para um determinado antígeno de um certo sorotipo, você irá conseguir identificar se ali tem a presença ou não desse sorotipo por apresentar a cápsula polissacarídica realçada. Então, quando se observa no microscópio, você consegue ver, né, o diplococo com a cápsula polissacarídica em volta totalmente visível. Só que é um teste que é pouco utilizado, né? Então, as formas que são mais utilizadas, no caso, essas outras opções de diagnósticos aqui, no caso, o teste de aglutinação do látex, que é uma forma rápida, como eu já falei,
porém ele não mostra qual é o sorotipo, ele apenas mostra que a meningite era causada por meningococos. Então é um teste rápido de diagnóstico da meningite meningocócica. Tratamento. O tratamento para meningite meningocócica é utilizado a penicilina G. Então, a penicilina G é o tratamento de escolha para as infecções causadas por meningococos. Cepas resistentes à penicilina são de rara emergência, mas a resistência à sulfonamida é comum, assim como também essas espécies elas apresentam resistência naturalmente já à vancomicina. É um outro antibiótico em que essas bactérias já apresentam resistência naturalmente. Prevenção. A prevenção ela pode ser feita por quimioprofilaxia ou por imunização. No caso da prevenção quimioprofilática, é realizada pela administração de rifampicina ou por ciprofloxacino. No caso da quimioprofilaxia, ela é realizada quando o indivíduo ele tem contato com algum indivíduo doente. Então, nessa situação de um contato com alguém que teve um diagnóstico de meningite meningocócica, se utiliza essa quimioprofilaxia com rifampicina ou por ciprofloxacino. Já no caso da imunização, que é a principal forma, vamos dizer assim, de prevenção, é feita por meio de vacina. Existem duas formas de vacina meningocócica, ambas contêm na sua composição o polissacarídeo capsular dos sorotipos A, C, Y e W135, que são aqueles principais sorotipos que eu citei lá no início dessa aula, que normalmente são isolados em casos de surto ou epidemias de meningite. Então, essas duas vacinas, elas contêm antígenos polissacarídicos capsulares desses 4 sorotipos diferentes de Neisseria meningitis. E aí, essas vacinas são duas, como eu já falei. Uma é a vacina conjugada, que é a Menactra. Essa vacina conjugada, ela contém os 4 polissacarídeos, né, como eu já falei anteriormente, e esses polissacarídeos eles são conjugados a uma proteína carreadora, que é um tipo de toxoide difterico, e induz maiores títulos de anticorpos em crianças do que a vacina não conjugada, que é o segundo tipo de vacina também que contém esses mesmos polissacarídeos capsulares. A diferença é que essa daqui, conjugada, ela é conjugada a uma proteína carreadora, e a vacina não conjugada, ela tem apenas os 4 polissacarídicos e não são conjugados a nenhuma proteína carreadora. A vacina conjugada, ela é muito mais eficaz para crianças, porque ela apresenta uma maior, né, ela induz uma maior quantidade de anticorpos, só que é recomendado para crianças entre 11 e 12 anos de idade. A vacina não conjugada, como eu já falei, ela contém apenas os 4 polissacarídicos, mas não são conjugados a nenhuma proteína carreadora, e ela é indicada para adultos, assim como a vacina conjugada também é indicada para adulto. Com relação a adultos, né, com relação a indivíduos adultos, tanto a conjugada quanto a não conjugada, elas induzem títulos de anticorpos similares, ou seja, praticamente a mesma quantidade de anticorpos, né? Tanto uma quanto a outra são altamente, vamos dizer assim, eficazes em indivíduos adultos, mas em caso de crianças é recomendado a vacina conjugada. O que nós podemos observar, né, nos polissacarídeos capsulares que estão presentes nessas duas vacinas? O polissacarídeo capsular do grupo B
né, ou seja, do sorotipo B, não estar presente nessas duas vacinas. Por quê? Porque esses polissacarídeos do grupo B, eles não são imunógenos e não são imunogênicos em humanos. Então, por mais que eles estivessem, né, na composição dessas duas vacinas, não iriam induzir nenhuma titulação de anticorpos. A vacina conjugada, ela foi licenciada em 2005, então assim, é uma vacina nova, de certa forma, de modo que sua eficiência a longo prazo ainda é desconhecida. Já no caso da vacina não conjugada, ela é efetiva na prevenção de epidemias de meningite e também na redução da taxa de portadores, principalmente indivíduos que vivem em confinamentos, como, por exemplo, militares e universitários que residem em alojamento. Então, tanto universitários quanto militares, é indicado que esses indivíduos recebam essa vacina exatamente para diminuir essa taxa, reduzir essas taxas, né, de portadores, que eu citei no começo da aula, que indivíduos que vivem em confinamento, essa taxa de portadores chega a em torno de 35%, que isso é grave, né? Porque uma vez que tem uma grande quantidade de portadores, obviamente entre esses indivíduos pode surgir surtos, né, epidemias de meningite meningocócica. Não é recomendada a dose de reforço para qualquer uma dessas vacinas, tá? Então, só recapitulando aqui rapidinho com relação a essas vacinas, a vacina conjugada, ela é recomendada para crianças de 11 a 12 anos, assim como também para adultos, e a vacina não conjugada, ela é recomendada apenas para adultos, que é muito similar com relação à eficácia com a vacina conjugada, né? Uma é conjugada a proteínas carreadoras e outra não é conjugada a nenhum tipo de proteína. Tudo bem? Então, chego aqui, né, no final dessa aula e eu espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma. E não deixe de assistir o próximo vídeo em que eu vou falar sobre a Neisseria gonorrhoeae, que é a segunda espécie que faz parte do gênero Neisseria, que é altamente patogênica para o ser humano, que causa gonorreia, entre outras complicações.